Se você olhar a vida social de um homem sigma de fora, provavelmente pensaria que algo não faz sentido. Não há mensagens constantes. Não há um grupo ao qual ele pertença. Não há aquele círculo de amigos que todos parecem ter. E claro, a maioria chega à mesma conclusão. Deve ser solitário, estranho, ou simplesmente não sabe se conectar. Mas o que quase ninguém entende é que está acontecendo exatamente o contrário. O homem sigma não está sozinho porque não pode ter amigos. Ele está sozinho porque vê coisas que os outros preferem ignorar. Ele detecta o falso, o superficial, o conveniente e simplesmente deixa de participar desse jogo. Enquanto outros mantêm relações por hábito, ele prefere ficar em silêncio a fingir. E isso muda tudo. Porque quando você começa a ver as relações como elas realmente são, seu círculo não cresce, ele diminui. Neste vídeo, você vai descobrir 9 razões reais pelas quais o homem sigma tem poucos ou nenhum amigo. E o mais interessante é que muitas dessas razões não são óbvias. Mas quando você as entende, já não consegue deixar de vê-las. Então fique até o final, porque talvez você perceba 2 coisas: que você é esse tipo de pessoa, ou que tem alguém assim na sua vida e nunca o entendeu de verdade. Vamos começar. Número 1. Ele detecta o falso antes de todos. A maioria das pessoas funciona no automático. Sorri, pergunta, reage como se tudo fosse real, mas no fundo, muitas dessas interações são apenas uma atuação repetida uma e outra vez. O homem sigma percebe essa diferença. Talvez no início ele não diga nada, até participe por um tempo, mas há algo que não encaixa. Ele sente quando alguém está realmente presente e quando apenas está desempenhando um papel. E, uma vez que vê essa fissura, não consegue mais ignorá-la. Não se trata de desconfiança, mas de clareza. E quando você percebe que muitas conexões são apenas superficiais, deixar de investir energia se torna inevitável. Número 2. As pessoas aparecem apenas quando precisam de algo. No começo parece coincidência. Alguém te escreve depois de semanas ou meses, a conversa flui, a proximidade até parece genuíno. Mas com o tempo você começa a notar o padrão. Sempre há um motivo por trás. Sempre há algo que precisam resolver. E quando isso se resolve, desaparecem novamente sem explicação. O homem sigma não reage de imediato. Ele observa. Não faz drama nem reclama, apenas registra o que acontece. E quando entende que não é uma relação, mas um uso disfarçado de amizade, algo muda dentro dele. Ele não se irrita, mas se afasta. Porque quando você percebe que só existe na vida de alguém quando convém, continuar ali deixa de fazer sentido. Número 3. Todos falam de lealdade, mas poucos a demonstram. É fácil dizer que você é leal. A maioria afirma isso sem hesitar, como se fosse parte da sua identidade. Mas quando chega a hora de provar, tudo muda. A lealdade se torna condicional. Depende do benefício, do contexto, do quão confortável é. O homem sigma percebe essa diferença sem precisar confrontar. Ele não exige provas constantes, mas observa a coerência entre o que alguém diz e o que faz. E quando essa coerência não aparece, algo se quebra em silêncio. Não há discussões, nem cobranças, apenas uma distância que cresce. Porque quando você entende que muitos só estão presentes enquanto tudo é fácil, você deixa de oferecer algo real a quem nunca esteve disposto a fazer o mesmo. Número 4. Ele diz a verdade, mesmo que incomode. A maioria aprendeu a suavizar o que pensa para manter a harmonia. Ajusta as palavras, evita certos temas, prioriza o conforto, mesmo que isso signifique não ser totalmente honesto. O homem sigma funciona diferente. Se algo não faz sentido, ele diz. Se há um problema, ele aponta.
Não faz isso para ferir, mas porque valoriza a clareza mais do que a aparência. E isso incomoda. Porque muitos preferem uma mentira agradável a uma verdade direta. Com o tempo, as pessoas começam a se afastar. Não porque ele esteja errado, mas porque não estão preparadas para esse nível de honestidade. E quando dizer o que você pensa afasta a maioria, o círculo inevitavelmente diminui. Número 5. Seu silêncio é interpretado como fraqueza. Quando alguém fica em silêncio, muitos interpretam como falta de caráter. Acham que podem avançar mais, falar mais, testar limites sem consequências. O homem Sigma não responde de imediato. Ele observa, processa e decide quando agir. Essa pausa é confundida com passividade, e é aí que outros cruzam limites que não deveriam. Mas quando isso acontece, a reação não é explosiva nem evidente. É mais fria e definitiva. Algo se apaga por dentro. A proximidade diminui, a conexão perde força e a pessoa deixa de ter acesso a ele. Sem explicações, sem drama. Porque quando alguém mostra que não sabe respeitar o silêncio, também mostra que não merece entendê-lo. Número 6. Ele percebe mentiras que outros consideram normais. A maioria usa pequenas mentiras para evitar desconforto. Frases que parecem inofensivas, respostas automáticas que mantêm a conversa fluindo sem atrito. Para muitos, isso faz parte do dia a dia, algo que nem questionam. O homem Sigma não deixa isso passar tão facilmente. Ele escuta, lembra e observa se o que é dito corresponde ao que realmente acontece. Quando essa diferença se repete, ele não confronta nem acusa, apenas ajusta a importância que dá àquela pessoa. Aos poucos, deixa de levar suas palavras a sério. E quando você não pode confiar no que alguém diz, a conexão perde peso. Não se rompe de uma vez, esvazia lentamente até perder o valor. Número 7. A maioria fala, mas poucos realmente escutam. As conversas parecem fluidas, mas na verdade, quase todos estão esperando sua vez de falar. Enquanto um compartilha algo importante, o outro já está preparando a resposta, sem ter realmente processado o que ouviu. O homem Sigma percebe esse vazio. Ele diz algo real, algo que importa, e nota como isso se perde em segundos, como se nunca tivesse existido. Não há recepção, não há impacto, apenas ruído. E depois de viver isso repetidas vezes, ele deixa de compartilhar o que é profundo. Torna-se mais seletivo, mais reservado. Porque quando você entende que quase ninguém escuta para compreender, mas sim para responder, continuar se abrindo deixa de fazer sentido. E o silêncio começa a parecer mais honesto do que muitas conversas. Número 8. Muitas amizades existem apenas por conveniência. Compartilhar espaço, trabalho ou rotina cria uma sensação de proximidade que parece real. Saem juntos, conversam, riem e tudo flui enquanto a vida os mantém no mesmo lugar. Mas quando essa coincidência desaparece, a conexão também. O homem Sigma percebe essa fragilidade antes da maioria. Ele nota quando uma relação depende apenas da proximidade e não de um interesse genuíno. E em vez de forçá-la, decide não investir mais do que o necessário. Não é frieza, é clareza. Porque quando uma relação se sustenta apenas porque é fácil, no momento em que deixa de ser, ela também deixa de existir. E ele prefere aceitar isso do que fingir que há algo mais profundo. Número 9. Ele não se conecta com relações baseadas em drama e fofoca. Em muitos grupos, as conversas giram em torno de outras pessoas. Quem fez o que aconteceu nos bastidores, quem falhou e por quê. Essa troca cria uma sensação de proximidade, como se compartilhar informações fosse o mesmo que se conectar. O homem Sigma não vê valor nisso. Não se interessa em falar de terceiros, nem em alimentar dinâmicas que não acrescentam nada real.
enquanto outros se envolvem, ele se desconecta pouco a pouco. Não porque se sinta superior, mas porque não encontra sentido nesse tipo de interação. E quando a maioria das relações se constrói nesse ruído, manter-se à margem significa ficar de fora. Mas para ele, esse preço é menor do que perder a autenticidade. E agora você entende algo que a maioria nunca vai aceitar. Não se trata de o homem Sigma estar sozinho. Trata-se de ele ter deixado de aceitar o superficial como se fosse real. Enquanto outros enchem a vida de ruído, ele escolhe um silêncio com propósito. Enquanto outros buscam pertencer, ele prefere ser autêntico. E essa decisão tem um preço: menos pessoas, menos distrações, mas também mais clareza, mais controle e mais paz. A verdadeira pergunta não é se o Sigma está sozinho. A pergunta é: quantas das suas relações são realmente reais? Observe bem, porque depois deste vídeo, você não vai conseguir ignorar isso. Agora, na tela, você tem um vídeo recomendado para se aprofundar ainda mais na mente Sigma. Te vejo lá.